Olá, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e agradeço por você estar aqui conosco nessa jornada de aprendizado e mudança de mentalidade em torno aí da nossa Web 3.0. Nas aulas anteriores aqui do nosso canal já vemos falando desse assunto, bastante conteúdo que tem ali, você pode conferir se você ainda não assistiu. Mas a aula de hoje vai ser uma aula para lá de especial, que nós vamos falar sobre desenvolvimento com a plataforma Remix IDE. Tá bom? Vamos lá? É isso aí. Vamos continuando aí nessa nossa jornada de aprendizado e vamos rever inicialmente alguns conceitos básicos relacionados à programação de smart contracts, usando particularmente hoje, vamos falar sobre a utilização da plataforma Solidity para desenvolvimento, tá bom? Então vamos rever aqui alguns conceitos que são interessantes, que a gente converse, que a gente relembre, que é o conceito de smart contract. O que é smart contract na prática? O smart contract ele é, a grosso modo, um programa de computador on-chain. Ou seja, em vez de o back-end ser lá um banco de dados ou ser uma outra plataforma, o back-end acaba sendo o registro em blockchain. Então, ele é um programa de computador que roda on-chain e guarda também os dados na blockchain, tá bom? Ele é escrito por uma linguagem própria, pode ser Rust ou Solidity, aqui nós vamos trabalhar com Solidity, e ele executa funções por solicitação do usuário ou de forma automática, quando uma condição ela é atendida, tá bom? E claro, para que o contrato funcione, ele tem custos de publicação, ou seja, para que eu publique, eu gere um bloco relacionado àquele smart contract e publique-o na internet, no caso, publicando na blockchain, eu tenho um custo para isso. E também tenho custos inerentes à utilização, ou seja, toda vez que eu interagir com o contrato, eu devo pagar para a persistência desses dados. Então isso já traz uma diferença em relação ao paradigma tradicional de computação que a gente conhece, onde eu tenho um front-end interagindo com um sistema de back-end ali, um banco de dados e tudo mais, tá bom? Então, da linguagem, ela é composta, tem uma estrutura muito parecida com a estrutura da linguagem Java, e ela é composta basicamente de variáveis de texto, variáveis que podem ser numéricas ou até mesmo estruturas de dados, tá? E ele utiliza um conceito que a gente chama de estado associado, ou estado do contrato, ou o estado da máquina virtual que está rodando o contrato. Lembrando que, de acordo com as aulas que a gente já viu aqui anteriormente, a Ethereum ela é uma máquina virtual. Então, quando você escreve um contrato em Solidity e compila e faz a implantação, você faz o deploy, né, desse contrato, desse bytecode gerado da compilação, você faz o deploy dele no endereço do nosso blockchain, tá? E esse endereço é o endereço que eu vou utilizar para localizar aquela aplicação e poder interagir com ela, tá certo? E essa interação, ela se dá por meio do que nós chamamos de ABI, Application Binary Interface, que é, na verdade, um conjunto de funções extraído do próprio código do contrato. Então, quando eu escrevo um contrato em Solidity e compilo, eu gero essa ABI, nós vamos ver isso daqui em seguida, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um contrato de exemplo, tá? Nós vamos falar sobre a sintaxe e tudo mais. Lembrando que a aula de hoje nós vamos falar sobre a IDE de desenvolvimento, então nós não vamos focar muito, por enquanto, aí na sintaxe da linguagem, mas eu posso adiantar para vocês que a linguagem ela tem uma estrutura muito simples de ser, digamos assim, escrita, e ela é muito parecida com Java, né? Em termos de declaração e sequência de ordenamento. Embora a gente adote essa sequência apenas para fins didáticos, tá? Mas a linguagem, na verdade, ela não existe um ordenamento
do código por padrão. A gente faz isso por uma questão apenas didática, tá bom? Então, lembrando, esse é um código fonte, a extensão do arquivo é .sol, né? A extensão do arquivo é .sol, e quando eu compilo, ele gera um bytecode. Um bytecode é uma sequência de chamadas de baixo nível. Eu faço o deploy desse bytecode lá na minha blockchain. Ele vai ficar guardado num determinado endereço da blockchain. E lá, quando invocado, a máquina virtual vai rodar essa aplicação, tá? Então, aqui nós temos um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um front-end, que eu posso escrever o front-end com HTML e JavaScript, e eu posso interagir. Esse aqui nós chamamos de DApp, né, a minha aplicação descentralizada, e eu interajo diretamente com o contrato. Então, quando eu faço o deploy do contrato na minha blockchain, então a minha blockchain está aqui representada por essa sequência aqui de elementos conectados. Então, quando eu faço o deploy do meu smart contract na blockchain, ele acaba ocupando o espaço de um bloco, tá bom? E a partir daí, toda e qualquer aplicação descentralizada irá interagir com esse bloco. Então, quando eu clico no botão para chamar uma função, para chamar um método, ele vai interagir com aquele bloco, perdão, com aquele bloco da blockchain, com os métodos descritos na ABI existentes lá naquele endereço da blockchain. O processo de deploy, por sua vez, ele se dá da seguinte forma. Eu tenho aqui o deploy, eu sou o desenvolvedor, né? Estou aqui nessa posição. Então eu faço o deploy naquele nó ao qual eu estou conectado. Quando eu faço o deploy daquele smart contract, eu estou pedindo a criação de um novo bloco. Eu mando uma requisição para diversos nós para que eles possam, através do consenso, fazer a validação daquele bloco e a criação desse bloco para que ele seja colocado na blockchain. Então, no caso, nós vamos trabalhar com Ethereum, né? Então, o consenso que eu utilizo é o Proof of Stake. Tá? Então, quando eu faço o deploy e eu crio um novo contrato, as minhas EVMs elas descobrem se aquele bloco é válido ou não e simplesmente autorizam a colocação daquele bloco dentro da blockchain, e isso é sincronizado para toda a rede. Lembrando que, diferentemente de uma aplicação centralizada, onde eu crio um programa e coloco para rodar num nó, num servidor, na blockchain, quando eu coloco uma aplicação para rodar, eu estou colocando a mesma aplicação para rodar em todos os nós da blockchain. E pasmem, só para lembrar, são 12 mil nós, no caso da Ethereum, 12 mil nós. Então essa aplicação ela é uma aplicação que impossível de deixar de fazê-la funcionar, tá? Então, quando eu faço o meu deploy e o contrato está na blockchain, o meu usuário, que aparece aqui representado, ele pode interagir com um smart contract através do nó mais próximo ao qual ele está conectado. Se por um acaso esse nó deixar de funcionar, entrar em uma condição de falha, ou o nó caiu, enfim, ele simplesmente é direcionado para o próximo nó disponível. E o estado da aplicação, como ele é sincronizado a cada transação em todo o blockchain, então o estado da aplicação ele é mantido. Então eu não tenho problemas de perda de dados com o blockchain. Entendido? Eu gosto sempre de mostrar essa ilustração para exemplificar bem as vantagens. Eu estava falando inclusive com uma colega sobre isso, professora também, e a gente estava comentando sobre esse assunto. Olha, os alunos pensam lá em contratar um servidor, né, para poder armazenar a aplicação. Gente, se eu criar uma DApp, eu simplesmente coloco a minha aplicação para rodar on-chain e acabou, eu só preciso fazer um front-end. Se eu distribuir esse front-end para outros usuários, todos acessam aquela aplicação.
Então não preciso ter custos de servidor, de banco de dados, configurar banco de dados, configurar uma série de coisas, porque a aplicação descentralizada, nesse ponto, ele é mais simples, tá bom? Então, comparando uma aplicação centralizada, como aparece aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma aplicação centralizada. Tá aqui a minha aplicação centralizada, certo? Um servidor único, todos os meus clientes conectados a ele. Do outro lado, eu tenho uma aplicação distribuída numa blockchain e, claro, por uma questão aí de talvez localização geográfica, todos os usuários estão conectados naquele mesmo nó, tá bom? Supondo que uma aplicação centralizada apresente falha, todos os usuários que estão conectados a ela perderão acesso à aplicação. Dará aquele tradicional erro 404. O erro 404 é esse erro que aparece para nós quando você tenta acessar um domínio ou aquela página que você está procurando, ela deixa de existir, né? Então, uma aplicação centralizada, quando ela cai, os usuários ficam órfãos, tá? Não conseguem mais. Enquanto durar essa indisponibilidade aqui, os usuários ficam sem utilizar. Por outro lado, uma aplicação em blockchain, em havendo a indisponibilidade de um nó, os usuários são redirecionados para outros nós, que por sua vez tem lá a sua blockchain e seu estado de armazenamento sincronizado e voilá, a aplicação permanece funcionando. Então, sem mais delongas, vamos passar agora para conhecer o que é a nossa plataforma Remix IDE. Nós preparamos um tutorial bem simples, que encontra-se aqui no nosso canal, falando sobre a criação da carteira MetaMask, como é que você faz para criar sua carteira MetaMask, como é que você faz para recuperar a carteira MetaMask. Então, no nosso canal, aquele, Web3 Academy Brasil, nós temos alguma série de vídeos, já são mais de 15 vídeos produzidos aqui, falando sobre sistemas computacionais, introdução a blockchain, wallets, descobrindo a Web3, tokens e ativos digitais, tem uma série de conteúdos. E os últimos vídeos que nós produzimos, conectando a Web3 com MetaMask, depois como recuperar a conta MetaMask utilizando ali a senha de recuperação, caso você tenha perdido, e o Remix IDE, uma apresentação em forma de vídeo bastante simples, mostrando a Remix IDE, tá bom? Então agora nós vamos especificamente falar sobre esta plataforma. A IDE é uma interface de programação, existem outras que você pode utilizar, como o Red Hat, o Foundry, falaremos sobre elas mais adiante, mas a porta de entrada no mundo da Web3 não deixa de ser diferente, ela passa inicialmente pela plataforma Remix IDE, tá bom? Então o Remix IDE ele lembra um pouco o Visual Studio Code, tá? Então se você programa e tem já alguma habilidade com VS Code, não vai sentir muita diferença em trabalhar com o Remix, tá ok? Então na nossa videoaula nós mostramos aqui inicialmente alguns botões aqui no menu esquerdo, tá? Que é o meu File Explorer, meu buscador de arquivos, eu tenho o compilador Solidity, nós vamos mostrar na prática isso funcionando, a ferramenta de deploy, tá? E aqui eu tenho outras ferramentas como debugger, conexão com Git, para fazer a tua sincronização com um repositório remoto, né? GitHub, e aqui um tutorial. Você pode instalar, através dessa tomadinha aqui embaixo, você pode instalar os seus plugins que você julgar necessários aí para a utilização da ferramenta, tá bom? No canto, nesse menu aqui, então quando eu escolho as opções, elas aparecem aqui nessa aba esquerda, tá? Então no caso do File Explorer, e
clicando aqui nos meus contratos, por exemplo, tem aqui um contrato de exemplo, um Hello World, o código do contrato aparece nessa área do editor, tá? Normalmente, você pode, escrevendo o código aqui no editor, quando tem algum erro de compilação no código, ele já vai alertando para você, tá bom? As versões mais novas do Remix trazem um assistente de IA. Quando você clica aqui, ele aparece na lateral esquerda. Aqui, ó, uma ferramenta de IA para auxiliar você na tarefa de depuração do código. É muito fácil de utilizar, claro, e ajuda muito quando você precisa ganhar tempo ali na elaboração e está cometendo um erro banal. É natural que a gente cometa, tá bom? Então, vamos ver aqui. Inicialmente, eu tenho a declaração de licença do código, né? Então, existe o SPDX, que na verdade é um sistema onde eu publico, digamos, a licença do meu contrato. A declaração do compilador, então eu estou declarando que eu vou utilizar um compilador com a versão maior ou igual a 0.8.20, e aqui está o meu contrato, propriamente dito, um contrato simples chamado Hello World, tá? Esse contrato ele é composto basicamente do quê? A declaração do escopo do contrato, uma variável de estado, a gente chama de variável de estado ou variável do contrato, que na verdade é uma variável de texto que vai guardar uma mensagem, tá? Assim como no Java, eu tenho aqui um construtor. Esse construtor pode receber parâmetros na inicialização. No nosso caso aqui, ele não está recebendo parâmetros na inicialização, mas ele está inicializando a variável global aqui com um valor, tá? E tenho a minha declaração de métodos ou funções, né? Então eu tenho uma função setMensagens, tá? Que diferente no Java, né, que você faz a declaração de visibilidade daquele método. Em Java a gente chama de método, aqui a gente chama de função. Então no Java eu declaro inicialmente public void tal método. Aqui não, eu declaro a função, o nome da função, entre parênteses eu passo os argumentos da função e depois eu digo qual é a visibilidade. Eu aplico algumas constraints, algumas restrições ou permissões, que a gente vai falar sobre isso mais adiante, quando a gente começar a trabalhar o desenvolvimento de Solidity propriamente dito, tá? Então, aqui no meu caso, a restrição no caso aqui é uma visibilidade, está declarada como public, tá ok? Então, essa função setMensagem, ela passa como argumento um objeto string memory, que na verdade eu aloco um espaço em memória para passar aquela variável. Ela é pública, é uma função pública, e ela vai passar esse valor de argumento para a minha variável. Tá bom? É uma aplicação simples, é um smart contract simples, que guarda uma informação, um dado, que eu passar como argumento. Para ler o valor desse dado, eu uso a função getMensagem. Tá? É o meu getter, né? Também de forma semelhante, ela é pública. Se eu não tiver com esse modificador de visibilidade aí, declarando a pública, ninguém vai ter acesso. Ela vai ser uma função que vai rodar apenas dentro do contrato. Ninguém fora do contrato terá acesso a ela, tá? Então, essa função ela é pública justamente para permitir que a interface gráfica que vai interagir com o contrato ou outro contrato que vai interagir com ele tenha acesso a essa função, tá bom? E ela é uma função view, eu vou explicar depois o que vem a ser função view, tá? É uma função apenas de leitura, digamos assim, e ela retorna um string memory, que é um objeto do tipo texto, né, que a gente tinha armazenado anteriormente, a gente vai resgatar e vai retornar para quem pediu a mensagem, tá certo? Então aqui é a área do editor, eu escrevo o meu código Solidity aqui dentro, e aqui dentro, essa parte inferior aqui, ó, eu tenho o meu console. O console normalmente ele apresenta
os logs da aplicação que são gerados, ou da transação realizada, etc, etc. Tá bom? Então vamos compilar aqui esse contrato. Ele está compilando, aqui ele já dá para mim aqui no canto, ó, essa informação de que o contrato foi compilado com sucesso. Se eu escrever eu vou escrever aqui uma nova variável, mas eu não concluí, ou eu errei aqui, ou sem querer eu escrevi e apagou o texto que eu estava escrevendo. Eu tentar compilar, ele vai dar um erro aqui de compilação, ele já te alerta no compilador em tempo real, ele já te alerta, e aqui embaixo ele diz aqui, ó, há um erro tal, no código, ele diz onde está o erro. Eu posso clicar no botão e perguntar para a minha inteligência artificial do Remix que erro é esse. E ele vai explicar qual é o erro e vai corrigir o erro para mim. Ele vai dizer aqui, ó, como é que eu corrijo o erro. Eu posso dar o comando aqui posso dar o comando para que ele corrija. Vou dizer aqui e ele vai lá. Ele vai dizer, informe o código. Então eu dou um copiar aqui, copio, colo e envio para ele. Ele vai lá e entrega o código corrigido. Tá? Claro, eu sempre digo para os meus alunos não ficarem mal acostumados com a IA, porque ela ajuda, mas em determinado momento é necessário que você saiba o que está fazendo. Né? Então você não pode, digamos assim, 100% confiar na inteligência artificial, ficar dependente dela. Não é confiar, mas é ficar dependente para contratos mais complexos, realmente ela ajuda bastante para você ganhar tempo no desenvolvimento. Tá bom? Mas a nossa aula de hoje é desenvolver um contrato. Então vou fazer aqui a compilação dele. Vamos lá, compilar. Então ele vai compilar. Ah, o erro persiste ainda. Eu não copiei e colei aqui o código sugerido. Então vamos lá compilar. Compilado sem erro, tá bom? É interessante entender o seguinte, quando eu compilo, eu gero o bytecode, que eu posso clicar aqui e pedir para olhar o bytecode. Vou mostrar ele aqui para vocês. Então aqui, ó, eu copiei e colei o bytecode aqui, ó. O bytecode, na verdade, ele é esse conjunto enorme aqui de caracteres, tá? Para uma aplicação pequena como essa, olha a quantidade de coisa. E isso é transformado numa sequência de instruções de baixo nível, como se fosse aquelas instruções de assembler, né, de baixo nível, de instruções de máquina, né, chamada de nível de execução de máquina. Tá bom? E a ABI está aqui, vamos lá, compilamos, vamos lá na ABI. A ABI, vou criar um arquivo novo, vamos chamar ele de novo arquivo, vou chamar de abi.json, que ele é um arquivo JSON, eu vou colar Ctrl V, ok? Então aqui está a minha ABI do meu Smart Contract, tá bom? Então essa ABI ela é importante. Aqui eu tenho o contrato, tá? Eu tenho o bytecode, que na verdade é o contrato compilado, que é o raw code, né, o código bruto, e aqui eu tenho a minha ABI. A ABI a gente guarda porque ela é super importante quando a gente vai desenvolver uma interface gráfica para interagir com ela. A ABI ela tem ali a descrição dos métodos, funções, tipo de retorno e tal, então é importante salvar essa ABI depois no arquivinho JSON, tá bom? Perfeito, então compilado vou compilar novamente aqui o meu Hello World, vamos compilar, está aqui a ABI, e agora nós vamos passar para a terceira etapa. Então, primeiro, escrevemos o código, segundo, compilamos, né? Fazemos a compilação dele, e terceiro, fazemos o deploy. Tá? Lembrando que a ABI,
Você só vai usar quando você desenvolver o front-end que vai interagir com esse contrato. Tá? Então agora, nesse momento, a gente não precisa trabalhar com a ABI. Tá bom? Alguns aspectos relacionados ao deploy. A própria Remix ela tem um ambiente de simulação dela, tá? Uma virtual machine, uma VM, né? Uma máquina virtual, que roda a semelhança das máquinas da Ethereum. Então é como se fosse um emulador da Ethereum. Tá? Então aqui eu tenho o meu Remix Virtual Machine, eu tenho várias distros, vamos dizer assim, dessas Remix. Eu posso usar a minha wallet. No caso, a wallet está instalada no meu computador, que está instalada no meu navegador. Ou eu posso usar o Wallet Connect, que ele vai buscar no browser. Tá? Mas como aqui o exemplo é didático, a gente não vai fazer um deploy ainda, valendo, vamos dizer assim, nós vamos trabalhar com o Remix VM. Então vamos fazer o deploy numa virtual machine da própria Remix. Tá bom? Para fazer o deploy, eu preciso ter uma carteira, eu preciso ter uma wallet. Professor, por que eu preciso? Ora, lembra naquelas aulas anteriores que nós falamos que existem os validadores, que um blockchain, para ele criar um bloco, ele precisa validar o bloco. Se for um blockchain de Bitcoin, ele vai minerar. Se for um blockchain de Ethereum, ele vai validar. Então, é um validador do bloco. Pois bem, para que eu possa remunerar o validador, eu preciso ter um crédito da minha carteira. Então não é tudo 100% gratuito. Quando eu vou fazer o deploy de uma aplicação numa testnet, eu uso moedas falsas, moedas sem valor financeiro, sem valor fiduciário, que nós chamamos de faucets, e rodamos em redes paralelas. Se você não viu a aula de redes, dá uma olhadinha aqui embaixo. Então nós temos a mainnet e temos a testnet. Então a testnet ela utiliza, digamos, tokens de teste para poder permitir a simulação. Porque o contrato tem uma característica muito importante e interessante. O smart contract, uma vez feito deploy na rede, perdeu. Em que sentido perdeu? Eu não tenho como fazer um redeploy. Esse é um ponto que difere do desenvolvimento Web 2. Web 2 você colocou a aplicação para rodar, a aplicação tem problema, tu vai lá e corrige. Aplicação Web 3, você fez o deploy errado, o código tem erros ou tem vulnerabilidades, perdeu. Isso, tu tem custo para implantar um contrato, tem um custo para fazer o deploy. E se você pagou para fazer o deploy e o contrato tem problemas, você vai perder o dinheiro do seu cliente ou do seu próprio bolso que você utilizou para fazer o deploy daquele contrato. Então a regra de ouro qual é? Usar exaustivamente as redes de teste para fazer o deploy. Implanta ele com rede de teste. Usa lá a Sepolia, no caso da Ethereum, usa a Ethereum Sepolia e faz testes exaustivos da lógica do contrato. Usa, nós vamos falar sobre isso mais adiante, técnicas para robustecer o contrato, prevenir ataques e tudo mais. Contrato publicado, está certo, é o que faz, publica na mainnet. Mas lembre-se, publicou, se tiver um errinho, vai ter que publicar de novo, vai ter que gastar novamente para poder publicar. Beleza? Aqui no nosso caso, nós estamos trabalhando com uma série de carteiras que são disponibilizadas, digamos assim, como exemplo. Então, cada um desses endereços corresponde a uma wallet desse ecossistema aí da Remix. Então, eu não estou usando Sepolia aí, e não estou utilizando Ethereum, porque eu não estou rodando na mainnet. Tá? Então aqui eu tenho 100 Ether, né, nessa carteira que existe só nesse ambiente fechado, vamos dizer assim, da testnet do Remix. Tá ok?
Então, quando eu clicar aqui no botãozinho Deploy, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo eu tenho o meu console, né, minha saída de console, e ele já diz aqui que a compilação foi com sucesso. E o meu contrato aparece aqui, ó, nesse endereço, ó. Esse endereço, copy address, eu vou colocar um comentário aqui no meu código, deployed at, pronto. Então, eu estou lançando aqui um comentário no meu contrato, dizendo que aquele contrato que eu fiz foi feito deploy dele no endereço tal. Se eu fizer um novo deploy, esse deploy vai para outro endereço, porque eu vou minerar um outro bloco e tal, então ele vai para outro endereço. Tá bom? Quando eu faço o deploy, eu gasto as taxas de gas relacionadas ao custo de publicação daquele contrato. Tá bom? Então, aqui aparece tudo detalhadinho aqui como se fosse um extrato, tá? Tudo que foi gasto aqui. Ele vai dizer lá quanto de gas, o custo da transação, aparece lá ó, o valor em gas da transação, o custo da execução, tá? E aqui, olha lá o nosso bytecode, olha ele aqui, ó. Tá bom? Então, aqui é o hash da transação. Lembra que a gente falou sobre transações? A transação ela tem um identificador que corresponde ao bloco, né? Então aqui eu tenho o hash da transação, eu tenho o hash do bloco, tá? Claro que aqui no caso eu estou trabalhando na testnet do Remix, então eu não tenho um explorador de blocos como tenho com o Sepolia, por exemplo, que é o mais próximo que se chega da mainnet, vamos dizer assim. Mas dá para a gente entender qual é a lógica da coisa, tá? Então vamos fazer aqui uma recapitulação breve. Vamos lá então. Então, como eu estava comentando com vocês aqui agora há pouco, ó. Eu acabei de fazer o deploy, eu estou aqui, ó, nessa etapa aqui, ó, nessa etapa. Então eu escrevi o smart contract e fiz o deploy dele aqui, ó. Aqui esse endereço que aparece aqui é o endereço da minha aplicação. É esse endereço que aparece aqui, ó, no Remix. Copy address, tá vendo? É o endereço que eu acabei sinalizando aqui para vocês, tá? Então, na verdade, aquele endereço é esse endereço daqui. Tá bom? Tá? Então eu fiz o deploy, o contrato está publicado ali. A partir daí eu vou fazer as transações, vocês viram ali embaixo, né, as transações, até uma hora em que o bloco é criado, né, gera o hash da transação e o contrato está feito, deploy na blockchain, o usuário pode interagir normalmente conforme a gente já vinha conversando na aula anterior. Tá certo? Então vejamos. Vamos lá então, voltando. Vamos lá. Bom, o bom da Remix IDE é o seguinte. Quando eu fiz o meu deploy do meu contrato, a deploy do meu contrato, eu posso interagir com ele, independente. Eu não fiz uma interface gráfica para ele e tudo mais, mas eu consigo testar as funcionalidades básicas do meu contrato aqui na minha IDE. Então, por exemplo, observem, se eu clicar aqui no botão Get Mensagem, ele vai retornar o valor Olá Mundo Web, que é o valor que foi passado durante a inicialização do contrato, né? Pelo meu construtor. Eu criei uma instância, digamos assim, desse contrato para ir para a blockchain e o conteúdo daquela variável é esse aí. Olá Mundo Web, Web3, né?
Então, quando eu venho aqui e clico Get Mensagem, o conteúdo é esse aqui. Ó. Eu não pago, é interessante lembrar, eu não pago para consultar, eu pago apenas, faço uma transação que custa apenas quando eu quero alterar o estado do contrato, ou seja, eu quero modificar algum valor do contrato, como eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo à nossa aula. Então eu vou clicar aqui ó, na função, na chamada set mensagem, eu faço todo aquele processo de criação de um novo bloco, colocação na blockchain, etc, etc. O contrato é o mesmo, tá? O contrato é o mesmo, eu não criei um novo contrato, eu só interagi com ele, mas a interação teve um custo e a interação ela é registrada também, tá bom? Então se eu clicar agora aqui em Get Mensagem, ele vai retornar, bem-vindo à nossa aula. Se eu escrever outro conteúdo aqui, olá, olá Web3, novamente, clicar em set mensagem, eu faço uma transação e quando eu der, clicar aqui em get, retorna aí a informação registrada no contrato, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? É uma aplicação simples de exemplo, o objetivo é apenas mostrar como que eu faço o deploy de um smart contract dentro de uma blockchain, no caso aqui uma blockchain de teste da própria Remix, tá? Um detalhe que é interessante falar, esse front-end que eu fiz aqui, pode ver que os botões têm cores diferentes, tá? Então se o tipo de botão é um botão de público, acesso público, ele tem uma cor. Se é um botão privado, ele tem outra cor. Se é uma variável, também tem uma cor diferente. Então aqui aparece para mim como se fosse uma simulação da interface gráfica com o contrato. Então, com um contrato mais complexo, o que é ideal? Você interagir aqui exaustivamente aqui com essa interface, até mesmo antes de desenvolver a interface gráfica do usuário. Tá? Claro, professor, eu posso pedir para a minha IA criar a interface com base na ABI? Pode, pega a ABI e manda num prompt lá, olha, eu queria criar uma interface gráfica para um contrato que tem essa ABI aqui. Ele vai lá e faz para você. Mas antes é interessante que você teste exaustivamente aí no seu simulador aí do Remix, teste exaustivamente o contrato, justamente para você não ter surpresas depois aí do deploy. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Qualquer coisa coloca aí nos comentários, a gente vai respondendo, tá bom? Então, bom, eu finalizo a aula de hoje agradecendo aí a sua atenção, a sua audiência, tá? Se você está gostando do conteúdo, dá uma olhadinha no que nós temos aqui nas aulas anteriores. Se você está gostando, está curtindo, eu peço que você marque aí o sininho, né, para receber as notificações aí de atualizações. Tá? Divulgue o nosso canal e a gente está trabalhando para mudar a cultura, né? A gente sair da Web 2, passar para a Web 3, que eu particularmente eu acredito que seja o nosso próximo passo, seja a nova geração da internet, e a gente tem feito esse trabalho de divulgar a tecnologia, de ensinar o pessoal a trabalhar, fazer com que aquilo seja algo mais acessível, mais palatável e disponível a todos, tá bom? Então agradeço aí a sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!